E aí, galera, o Ricardo tá de novo aqui. Agora eu vou falar sobre estatística descritiva no Stata. É muito importante nós sabemos a estatística descritiva porque é onde começa tudo na econometria, na análise estatística dos dados. De fato, é muito mais importante do que você ir direto para a regressão, direto para a econometria de fato, porque sabendo que os dados têm de padrão ou de informação relevante, você vai tomar uma decisão antes de ficar quebrando a cabeça com um modelo que seja explicativo, mas que tenha algum problema. Tudo bem? Então, a estatística descritiva te dá um apontamento para você tomar uma certa decisão enquanto a fazer econometria. Vou falar um pouco sobre estatística descritiva. A estatística ela pode ser dividida em duas partes, tá? Dois ramos, a inferencial e a descritiva. A inferencial, basicamente, ela, a partir de uma amostra, que seja a amostra do tipo representativa, ela traz informações muito importantes em relação à população onde essa amostra está inserida. Por outro lado, a estatística descritiva procura somente descrever e avaliar aquele grupo, um determinado grupo qualquer, sem tomar uma conclusão ou fazer inferências sobre a população, por exemplo. Então, utilizaremos agora o Stata, de fato. Existe uma base de dados, um data frame no Stata chamado auto.dta. DTA é a DTA, escapou de cabeça agora o que é DTA, quando eu quero só falar a palavra correta para vocês. A extensão do arquivo, tá? Toda extensão em Stata é DTA, tudo bem? É como se fosse o XLS do Excel, o TXT do bloco de notas, tá? Então é a extensão do arquivo. Então, usaremos em nossos exemplos a base de dados auto.dta, que é comumente instalada no mesmo diretório que o Stata. Lembra que eu pedi para vocês instalarem todos os arquivos numa mesma pasta? Por isso. Também. A referida pasta da base de dados possui 74 observações sobre automóveis referentes ao ano de 1978, nos Estados Unidos. É composta pelas variáveis contidas no quadro a seguir. Então, olha só. Essas variáveis estão relacionadas em um banco de dados, uma base de dados chamada DTA. E cada variável tem uma descrição em português e o tipo, tá? Então vamos ver cada uma delas. Make. Make é a marca e modelo, tá? É uma variável qualitativa, ou seja, um nome. O nome, qual, por exemplo, deve ser. Eu não lembro de cabeça, não sei se era Buick, ou Chevrolet, ou Ford, tá? Não lembro de cabeça. Price, preço, variável quantitativa, em dólares. MPG, milhagem, tá? Quantitativa, tá? Deve ser quantas milhas ele anda por litro ou quantas milhas ele. Então, eu não tenho a referência do que é milhagem, tudo bem? Mas deve ser milhagem por litro, alguma coisa assim, por galão, que é nos Estados Unidos. Rep 78, número de reparos no ano de 1978, uma variável quantitativa. Quantas vezes foi para reparo aquele carro em 1978? Headroom, potência dos alto-falantes, uma variável quantitativa em hertz, provavelmente. Trunk, né? Área do porta-malas, variável quantitativa A ao quadrado, porque é a área. Weight, peso, variável quantitativa, peso do carro. Length, comprimento, comprimento do carro. Turn, circunferência, é a circunferência do carro, ok? Provavelmente a largura do carro, tá? Displacement, deslocamento, tá? A variável deslocamento é quantitativa, quanto metros ele desloca em relação ao seu eixo. Gear radial, razão da engrenagem do câmbio, uma variável quantitativa. Isso aqui é uma variável muito específica de engenharia mecânica, eu não sei te dizer o que é. E foreign, se é origem, se é americano, origem, né? A origem do carro, se é americano ou se é estrangeiro, é uma variável qualitativa, tudo bem? Então vamos lá mexer no estado um pouquinho.
Antes de tudo, vou ler então sobre o uso da base de dados. O primeiro passo que será dado é abrir o do file do Stata e solicitar a abertura de bases de dados auto.dta utilizando o seguinte comando: sysuse.auth, o SYSUSE, dá um espaço, auto. Nós utilizaremos o Ctrl D ou Ctrl mais D para executar esse comando. Tá? Então vai aparecer na tela inicial, quando no print lá na tela de resposta, entre parênteses, 1978, Automobile Data. Ok? Então, quando você aplica Browse Auto, você consegue observar os dados de uma planilha. Ou quando você clica no botão lá na barra de ferramentas superior, visualizar dados. Tá? Então, vamos lá no estado um pouquinho. Vai aparecer dessa forma, tá? Depois. Mas eu vou ensinar como se deve interagir com a tela de comandos, tá? Então, eu vou abrir o Stata aqui, tudo bem? Tá vendo? Abri o Stata, tá? Beleza? Então, aqui, ó. Aqui é o New File Editor. Cliquei nele, tudo bem? A primeira coisa que eu vou digitar, então, que era, que tem, ó, tá vendo? Então, apareceu que esse bloquinho de notas no caderninho. O que tem que digitar mesmo? SYSUSE, certo? Alto. E dá Ctrl D. Tá vendo? Então apareceu aqui na minha tela, tá, de resposta, 1978 Automobile Data. Pessoal, se eu apertar nesse botão aqui, ó, tá vendo? Aparecem então meus dados. Modelo, preço, milha por galão, quantas vezes foi reparado esse 78, Red Room, eu não lembro de cabeça o que é agora, certo? Red, vamos ver o que é Red Room, voltando aqui, ó. Potência dos alto-falantes em Hertz, trunk, área do porta-malas, peso, tamanho, deslocamento, circunferência, desculpa, circunferência, deslocamento, razão, câmbio, engrenagem e se é doméstico ou se é estrangeiro. Tudo bem? Ok. Então, esse é o meu banco de dados. Voltando à minha janela, na janela principal, então nós temos aqui a informação que o banco de dados está inserido. Ok? E vamos voltar ao do file. Beleza? Vamos voltar ao nossos slides e vamos continuar a aula. Beleza? Então, vamos fazer a primeira coisa importante no nosso estado. Segundo, né? Primeiro foi analisar o banco de dados. Nós iremos descrever esse banco de dados, certo? Então, inicialmente buscaremos escrever os comandos que nos permitirão conhecer melhor uma base de dados. Para isso, eu aplico o comando describe para mostrar o sumário, tá? Nome, tipo e rótulo das variáveis. Da mesma forma que está lá naquela descrição em português, só que aparece em inglês porque a base de dados é americana e tudo mais. Então, vamos lá. Se eu digito na tela de comando, também vai sair a descrição. Só que no do file você já salva. Tá vendo? Põe um espacinho aqui, ó, describe. D. Aqui, ó, apareceu, ó. São 74 observações, são 12 variáveis. O tamanho é 3.182, porque a multiplicação de 74 por 12, tá? E aqui tem então, o nome das variáveis, a string dela, né? Se é inteiro, ou se tem arredondamento e tal. Então, o formato e aqui eu tenho então o rótulo da variável, tudo bem? Então ela descreve para nós.
como está aparecendo aqui. Mas se você quer uma descrição mais detalhada, tá, do banco de dados, você tem que digitar codebook e a variável que você quer analisar. Então você pode escolher uma certa quantidade de variáveis, ou todas as variáveis. Vamos pegar aqui o exemplo que eu selecionei aqui no nosso frame, no nosso slide. Codebook, price, white. White não, weight. Weight. White é branco. Codebook, price e weight. Então, fazer uma descrição mais detalhada dos preços e do peso. Tudo bem? Então, vem aqui no do file, codebook, preço. Não é tamanho. Confundi as palavras aí. Não é preço e tamanho, galera. Weight é peso, tá? Me desculpem. Nós confundimos as palavras como todo mundo. Então, observe. A variável preço, ela te informa, então, os valores, tá? Tamanho, tá? Do menor para o maior, menor valor, maior valor, certo? Os percentis, então a divisão dos percentis, né? O o percentil 10 tem valor 3.895, percentil 25 tem 4.195, metade da distribuição tem valor 5.006, $5.000, $5.006, né, nesse caso. No percentil 75, o valor é de $6.342, de 90%, 11.385, tudo bem? E o peso aqui em libras, peso, desculpem galera, eu falei tamanho, não é tamanho, é peso. Então tem aqui entre 1.760 libras e 4.840 libras, tá? A média 3.019, aqui eu esqueci de falar, né? A média então do preço é 6.165, difere do percentil 50 da distribuição e o desvio padrão é de 2.949,5. Tudo bem? A média aqui é 3.019, o desvio padrão 777. Os percentis estão aqui alocados do décimo percentil até o 90º. O percentil 10 até o percentil 90. Tudo bem? Então vamos voltar ao slide. Aqui é a tela resultante como aparece aqui. Tudo, ok? Entretanto, você também pode usar uma nova variável para fazer, então, essa descrição por completo. Essa descrição por completo de todas as variáveis. Ou parte delas. Então, o comando summarize é um dos mais importantes da realização da estatística descritiva, pois traz medidas simples de posição, né, médias e medianas e dispersão, desvio padrão das variáveis avaliadas, além dos valores mínimos e máximos e o número de observações. Para visualizarmos um sumário com algumas estatísticas descritivas, basta digitar Summarize. Ou seja, basta digitar assim, galera, Summarize. Ctrl D e vamos ver. Tá aqui, ó. Tá vendo? Summarize de todas as observações. A variável, número de observações, média, desvio padrão, mínimo e máximo dessas variáveis. Tudo bem? Tudo bem. Aqui está, então, a tela resultante de duas variáveis apenas, preço e peso. O comando tabstat ele permite detalhar as estatísticas de uma variável. Por exemplo, a variável preço. Então, ele especifica as estatísticas
que você deseja de uma determinada variável. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, as estatísticas que estão aqui são média, SD, desvio padrão, skewness, assimetria, kurtoses é kurtose, o N é o número de observações, mínimo é o valor mínimo e max é o valor máximo. Então, vamos aplicar esse comando lá no do file, verificar se sai legalzinho. Então, tab stat, price, stats, estatísticas. Ó, mean, média, SD, desvio padrão, standard deviation em inglês, skewness, simetria, kurtose, N é o número de observações, mínimo e máximo. Tudo bem? Vamos dar o Ctrl D e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, vamos ver onde nós erramos. Viu? Errei. Que é skewness. S-K-E. Vamos dar o Ctrl D de novo e verificar se deu certo. Aqui, ó. Nós temos a variável, então, preço, a média 6.165, desvio padrão 2.949, a simetria 1,65. Tem que fazer análise de assimetria, verificar qual é o parâmetro. Eu vou falar disso posteriormente. Kurtose 4,81, tem que fazer então análise de kurtose também, verificar se ela tem se ela tem um pico alto ou tem um pico baixo, certo, em relação à sua distribuição. O número de observações são 74, o mínimo é 3.291 e o máximo 15.906. Quando referimos em assimetria e kurtose, ela se refere principalmente à distribuição daquela variável. A simetria e kurtose diz se aquela distribuição ela é normal da normal, se ela tem algum problema ou não, ok? Os testes de normalidade, elas te afirmam com mais garantia a relação de como os dados estão distribuídos em relação à distribuição teórica. Tudo bem? Então, os testes de normalidade são bastante utilizados nos procedimentos estatísticos, muitas vezes para auxiliar o usuário na escolha do tipo de teste a ser utilizado, para validar algum pressuposto exigido pela técnica escolhida. Basicamente, iremos analisar então o histograma, o boxplot e o gráfico padronizado, ou ppplot. O histograma é o método gráfico mais amplamente utilizado. No Stata, podemos solicitar a criação de um histograma através do comando histogram. Além disso, podemos incluir o esboço da curva normal, tá? Da curva de distribuição normal, na variável desejada, a opção norm. Vamos pegar o preço como exemplo novamente. Vamos ao do file, digitar histogram, price, norm, ou seja, vai fazer o histograma do preço e o esboço da curva normal. Ctrl D, vamos verificar se deu certo. Olha só, pintou então este gráfico chamado histograma. Essa curvinha aqui é a normal na sua parte teórica, com média 0 e variância 1. Esse histograma me diz que os dados não estão distribuídos de forma normal. O topo dela é muito alto e não há tendência com a curva teórica. Tudo bem? É isso que os dados estão dizendo. Vou fechar aqui para aplicarmos o próximo exemplo. Olha lá. Mesma coisa que pintou na nossa tela, tá? O comando graphbox esboça um boxplot. Boxplot é o gráfico de caixas. Neste gráfico, a parte sombreada representa o percentil 25, ou o primeiro quartil, a mediana, o segundo quartil, e o percentil 75, ou o terceiro quartil, simetricamente dispostos. O gráfico boxplot
Plot pode ser utilizado para detecção de normalidade, pois a distribuição normal é simétrica. Tá? E vamos utilizar o preço como exemplo. Então, iremos novamente no do file, digitamos graph de gráfico, box, caixa, price, Ctrl D e verificamos. Observe, 25, 75, 50, certo? 25, 35, 50, ok? Então, tem alguns dados fora do percentil máximo, certo? Tem alguns dados fora do percentil máximo, indicando a presença de outliers. Okay? O nosso gráfico de caixa está muito achatado para o nível inferior, indicando que há muita concentração de dados, tá, na base inferior da nossa distribuição de preço. Tudo bem? Olha só. Aplicaremos então agora o teste ppplot para verificar se a função da variável em análise ela tem coincidência ou ela parece com a distribuição normal, teórica. Então ela produz um gráfico padronizado ppplot. Tudo bem? Então, no Stata, o ppplot apresenta a distribuição cumulativa de uma variável empírica com a teórica, certo? Então, no eixo x é empírica e no eixo y é teórica. Então, o nosso comando é pnorm price. Do file, digitamos do pnorm price, Ctrl D e verificamos. Isto é, no nosso eixo x é a nossa curva empírica, no eixo y é a teórica. Se o conjunto de pontos estivesse alinhado com essa reta, quanto mais, né, próximo dessa reta esse conjunto de pontos estiver, melhor, tá? Porque a distribuição empírica ela se aproxima da distribuição teórica. Então, a variável preço ela não tem uma distribuição normal de forma contundente. Como podemos ver aqui. Tem outros comandos, né, para verificação de normalidade. O knorm, o teste Shapiro-Wilk para verificar se há normalidade em pequenas amostras. O teste Shapiro-Francia para grandes amostras. O SK-teste, né, que é para análise de kurtose, né, similar ao Jarque-Bera. Simetria kurtose, né, não só kurtose. E o teste Kolmogorov-Smirnov para grandes amostras. Vamos analisar então uma tabela de duas dimensões ou uma tabela bidimensional. O comando tabulate ou tab é utilizado para apresentar a distribuição de frequência dos dados, tirando os dados faltantes, ou chamado missing. Tá? O comando pode ser acionado por meio de sua forma reduzida. Então vamos aplicar então a tabulação em relação aos reparos que houveram nos carros nos anos 78. Então o comando é tabrep78. Então iremos digitar aqui, ó, tab observe o seguinte: o número de reparos aqui é a contagem, a frequência quantas vezes ocorreu, certo? Percentual é a frequência relativa, ou seja, é o número de frequências daquele número de reparos em relação ao total, tudo bem? E aqui é acumulativo. A cumulativa, por exemplo, de 2,90 nada mais é que a sua frequência absoluta relativa. Agora, de 14,49% é a soma da frequência relativa de dois reparos com aquela que teve um reparo. Então, nós temos aqui a tabulação, tá, da frequência absoluta, da frequência relativa, da
frequência cumulativa. Podemos ver aqui na foto. Agora, quando nós queremos analisar duas variáveis, nós usamos então a tabela bivariada. Nós usamos a tabela bivariada, o cross-tab, tá? Uma tabela bivariada é simplesmente uma tabela que explicita a distribuição conjunta, tá? Ou seja, explicita a distribuição de uma variável ao longo das categorias de uma segunda variável. Então, para se criar uma tabela bivariada no Stata, utilize o comando tab, mas com duas variáveis agora. Por exemplo, nós utilizamos para uma variável tab ou tab rep78. Agora nós vamos incluir a variável estrangeiro, tá? Ou origem, nesse caso é origem. Tá bem? Então vamos lá. Vou copiar aqui. Ctrl Enter, não é Ctrl Enter, é Ctrl D. Ok? Então, olha só. Criar uma tabela de duas dimensões. A dimensão dos reparos aqui na vertical e a dimensão do tipo de carro, sendo que é doméstico ou estrangeiro. E aqui nós então temos a nós temos então as observações dos carros domésticos em relação aos reparos, as observações dos carros estrangeiros em relação aos reparos e aqui a soma. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Igualzinho como está lá. Há também outros recursos para detecção de normalidade, né, ou realização de tabelas. Eu indico o livro do Fávero para fazer esses outros testes, ele é bem completo. Mas, por enquanto, para o nosso aprendizado, aprendendo essa detecção inicial, já está ótimo. Então, no final das contas, do file fica assim. Igualzinho. Do file fica assim. Tudo bem? Aqui estão os exercícios do capítulo 2 do livro do Fávero, onde eu me baseei nessa aula, certo? Gostaria que vocês fizessem. São exercícios que vocês podem fazer a partir do banco de dados e aplicá-los, ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Agradeço pela atenção. Boa noite.